Nós é o quê? Nós é Flamengo. Nós é Flamengo. Vai fazer o quê? Nós é Flamengo. O São Paulo é o quê? Flamengo. O Santos é o quê? Flamengo. Nós somos contra o Palmeiras. Fala, nação, e agora é papo de revanche. O Flamengo vai sim com essa visão de revanche para essa final da Libertadores da América. Sem contar que também certamente vai entrar mais uma vez para a história dessa competição como o primeiro time brasileiro a conquistar a 4ª Libertadores na história de um time brasileiro. Ficou interessado? Quer saber as informações, tudo que a mídia está falando a respeito disso do Flamengo, a preparação, o embarque, e os torcedores fizeram a festa extraordinária dos torcedores, a preparação, o treino e muito mais? Então assista até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade, o estado de onde você está falando. É muito importante para nós sabermos de onde está a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, dá para entender que o De Arrascaeta é o cara, pra você mim, que está segurando o troféu da Libertadores, ele pode ser o diferencial? Para mim é o melhor jogador hoje do Brasil e sul-americano. Um jogador decisivo, tem feito a diferença, são 19 gols. Vê lá, só. Olha, eu não tinha nem... É que você não tem que jogar. Se você é meia tem que olhar, tem que ter visão periférica. É que eu sei, Cascão, que é visão periférica. Ele quer ensinar você? Não, ele falou, tá errado. Olha lá. Ele falou, você tem visão de burro. Obrigado, Cascão, de você achar que eu sou burro. Fico muito feliz. Deixa eu falar, Cascão, até sexta é seu último programa. Você vai ver quem que é o burro. O cara chamou o apresentador de burro. Não existe. Não, né? Só brincadeira. E aí, 2019, 52 jogos, 18 gols, 19 assistências, Meu 3 Deus. títulos. 3 títulos? 2020, 50 jogos, 12 gols, 14 assistências, 4 títulos. Desculpa, 4 títulos. 2021, 35 jogos, 9 gols, 14 assistências, 2 títulos. 10 títulos. 22. 23. Desculpa, 22. 56 jogos, 13 gols, 19 assistências. Segura Assistência pouquinho. absurdo. Olha aqui, ó, número de jogos. Impressionante. Não é muito louco? E olha o número de assistência dele. Não, isso é excepcional. Absurdo. Vamos lá, 10, 23. 20, 30, 40, 49, 50, 53. Não, tá bom. É que eu ia falar só, mas tudo bem. Vamos lá. 23, 54 jogos, 11 gols, 3 assistências. 24, 43 jogos, 10 gols, 10 assistências, 2 títulos. 2025, 59 jogos, 23 gols, 17 assistências, 2 títulos. Total de jogos, 349 jogos, 96 gols, 106 assistências, só 15 títulos. Ô, craque, só lembrando Que monstro! Em 2023 ele passou por esse processo, né, de transição de lesões e tratamento, essas coisas. Então, acho que o número dele de gol ali embaixo, de título, é justamente também por isso. O Flamengo ficou sem ganhar título, porque o cara que realmente resolve a situação no meio de campo do Flamengo. Vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, ele tá entre os 5 maiores jogadores do mundo hoje. Pra mim, ele está entre os 5 maiores jogadores do mundo, o De Arrascaeta. E tem uma desvantagem pra vocês, Parneira, hein? A mulher dele tá grávida, tá de 9 meses, e o cara tá, fininho, tá galo, irmão. Ele tá búfalo, ele tá cara de búfalo. Sabe aquele touro? Ele tá igual um touro. Cara na concentração junto com o Bruno Henrique. Não vai fazer aposta, hein? E é um menino, E é um moleque. E vou te falar uma coisa pra você. O homem tá tinindo. O homem tá igual fogo. Ele tá igual aquele estouro. Aí vocês vão ver. O cara, toda hora na concentração. E aí, meu irmão, Nem a mulher dorme. grávida de 9 meses. O cara não dorme. O que você acha, Luiz Fabiano? Craque, é só pontuar, 2024 é o ano somado, consolidado, a pior temporada dele em gols e assistências, 10 e 10. É o exato número do Memphis Depay esse ano no Corinthians, né? Então, curioso como o Arrascaeta consegue ainda assim ter temporadas de destaque, mesmo quando ele tá abaixo. E não é atacante, Seria né? diferente, exatamente. É Um meia. meio-campista. E cada vez mais raro os meias que entregam gols, né, Craque Neto? A verdade é assim, no meu entendimento, os meias, grandes meias, acabaram. Por quê? Porque eles fizeram jogadores verticais, né? Que é a nomenclatura hoje. Vertical, pá. Domínio e solto. E você fez muito jogador rápido. Sim. Né? Jogar pelos lados. Então eu não jogo mais com meia. Quem joga com meia hoje igual ele no futebol brasileiro? Cruzeiro. Flamengo. O Corinthians joga com Não, Garro. e o Palmeiras. Não, o Corinthians tem o Garro, mas não vão nem comparar. mas eu digo formação, eu sei, com o meia. Eu sei, mas não dá pra comparar. Eu prefiro jogar com mais o volante e liberar o Memphis e liberar o Yuri Alberto. Aí você tem Matheus Pereira.
Tem o do Botafogo, que é Pouco. Disso aqui... Savarino. Savarino. É pouco disso aqui. Vamos lá então pra Lima, aqui a Rádio Bandeirantes, junto com a TV Bandeirantes, a gente arrebentando a boca do balão, Bruno Miliose arrebentando lá em Lima, e nós com todas as informações pra você palmeirense, pra você flamenguista, e nós Corinthians, nós é o quê? Nós é Flamengo, vai fazer o quê? Nós é Flamengo, o São Paulo é o quê? Flamengo, o Santos é o quê? Flamengo, nós somos contra o Palmeiras. E aí, Bruno Miliose? E, craque, eu tenho certeza que aqui no meio, ó, deve ter um monte de corintiano, um monte de São Paulino, um monte de santista nesse bolão aqui. O torcedor do Flamengo tá tomando conta aqui da região de Miraflores, na região central da cidade do Peru. Craque, para mostrar um pouquinho da festa, a reunião do torcedor, que hoje vai poder acompanhar os treinos. Em últimas informações do dia de hoje, às 4 da tarde, horário de Lima, as duas equipes vão treinar. E aí sim, vem novidade em relação à escalação, em relação à formação. Um Palmeiras provável. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Meio de campo com Bruno Fux, Andreas, Rafael Veiga, Alan, Flaco e Vitor Roque. Um Flamengo provável de Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Léo Ortiz deve voltar. Pela esquerda, o Alexandro. Meio de campo de Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e o centroavante Bruno Henrique. As informações direto de Lima, craque. Você acha que o Palmeiras vai aguentar? Você acha que esse cara não tá tinindo? Pegamos uma foto do homem. Olha o nome do filho dele. Olha o nome do filho dele. Milano. Milano. Até o Mila postou aí. Até o Mila. Agradeceu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dá uma olhada do homem. Primeiro filho. Mulher tá grávida, maravilhosa, linda. Fez gol de bicicleta na seleção uruguaia. Hoje é entre os 5 maiores jogadores do mundo. O cara tá igual o Touro, irmão. Toda hora no hotel. Quem que olha ele? Léo Pereira. Aí olha quem? Emerson Royal. Olha aquele homem, olha aquele olhar o Emerson Royal. Ele fala, meu Deus, ele tá touro. Tá touro. Meu irmão, esse cara sábado, ele vai ser o Touro. É aquele chifre, ele vai pra dentro. Mordendo o beiço. Olha lá. Não é não? Ah! Quem também falou aí do Flamengo foi o pessoal do SBT Esportes Rios. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí, porque tá bem interessante. Tá dividindo opiniões aí, o que os torcedores do Flamengo fizeram, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. A verdade verdadeira, a gente diz isso como imprensa, né? Tem coisas que acontecem que a gente não pode chegar aqui e falar: caramba, que legal! Façam isso! Porque não pode. Não pode invadir o ônibus. Não pode invadir o CT. Mesmo que por festa. Não pode... Pô, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Pulei o muro de São Januário. Aquela invasão de torcedor, aquela alegria. A gente não pode falar, que legal. Não pode. Você viu a festa do Remo? Eu Quando conseguiu vi. acesso? O homem foi atropelado e Todo foi mundo lá. invadiu o campo. A gente não pode falar A gente não pode chegar aqui e isso. falar, gente, Mas isso você vai mesmo, criticar? façam mais vezes. Mas tem uma magia que acontece no futebol, Pedrosa, que o que cabe a gente é, sabe o quê? Não comentar. Cara, É só olhar, que é pra quem é Flamengo ficar emocionado, não é isso, ô Sim, Pedrosa? com certeza. Os jogadores se emocionaram também. Na teoria, a prática é outra, né? Acho que é isso que leva a situação. E ali, naquele momento da entrevista do Léo Pereira, eu nem me sinto confortável de criticar uma colega de trabalho de algum tipo de indução, como eu vi muita gente comentando. Acho que aconteceu, o Flamengo fez o papel dele ali de galera, isso não é legal e tal, mas assim, segue a vida, gente. Segue a vida porque, como o Benê trouxe aqui, vários jogadores brincaram, vários jogadores entraram também, fizeram selfie, o Jorginho trocou o óculos, enfim, cara, segue a vida. Eu prefiro realmente... Eu prefiro me apegar ao lado positivo da história. Os jogadores elogiando, os jogadores postando, os jogadores falando que estão impressionados. Eu prefiro me apegar a isso, porque foi o que o Pedrosa mencionou. Na verdade, na entrevista, ele acabou sendo induzido pela jornalista, que eu não vou também ficar criticando, estou vendo muita gente criticando a jornalista. Gente, todo mundo está sujeito a erro, é um ser humano, ela não queria errar. Se ela errou na sua concepção... Mas é o quê? Porque ela perguntou? E nem se sabe se foi ela que tomou a iniciativa exatamente. de fazer aquela pergunta. Exatamente. Às vezes a iniciativa pode ter sido do chefe dela que falou, fulana, fala isso Pode aí, porque a gente precisa de uma fala do Léo Pereira pra não incentivar esse tipo de coisa. Então, assim, cara... E tem uma coisa, Pedrosa, e aí a gente tá falando de uma Flá TV, que é uma televisão do Flamengo, Claro! Né? Isso que a gente tá botando na tela, pra gente que tá aqui comentando de fora, é muito legal, né? Lógico. Olha lá, todo mundo trocando óculos, os jogadores estavam confortáveis.
Mas internamente, para os seguranças do Flamengo, para os funcionários do Flamengo, eles ficam extremamente preocupados com a integridade física dos atletas. Porque às você vezes não sabe quem tá entrando. Não é nem só isso. Às vezes na emoção, você já pega mais grosso ali, você já fica, né? Enfim. Por exemplo, teve um torcedor que ele fez o registro pós isso aí. Ele relatando que ele entrou no ônibus, que ele abraçou um monte de jogador, aí quando o Emerson Royal foi falar com ele acabou xingando o Emerson Royal, isso o próprio torcedor contando. Olha, então assim, isso também não é legal. Imagina os seguranças do Flamengo. Imagina se tem um torcedor que passa mais dos limites e agride o Emerson Royal por conta da partida ruim que ele fez. Então existe essa preocupação, eu entendo a declaração do Léo Pereira, mas repito, eu prefiro me apegar ao lado bom da história. Qual é o lado bom? O Saúl impressionado, o José Boto impressionado, o Jorginho super impressionado, o Danilo, repito, que já jogou em outro clube brasileiro e nunca tinha visto isso de perto, impressionado. Mas isso não vai ganhar jogo. O ideal é não acontecer, tá? É isso. Vamos lá. O ideal é isso não acontecer. E o papel da Flá TV é incentivar isso. Exatamente. É falar, gente, porque que acontece? Quando você pega o vídeo dos jogadores achando legal, você pensa o quê? Pô, se a gente for campeão ou de uma próxima vez... Vai ser de novo. Façam isso que é muito legal. Não é o caso. Qual é o papel do comunicador do meio oficial do Flamengo? Gente, não faz. Não faz que é perigoso, não faz pode dar problema, não faz pode machucar alguém. Há riscos. Exato, Pedro. E o ideal é você minimizar riscos nesse sentido, tanto com a integridade do torcedor, quanto com a integridade dos jogadores e da comissão técnica e de todos os funcionários. Então, repito, o ideal é não fazer. Mas também, cara, eu acho que já tá rendendo muito assunto de uma coisa que já aconteceu, segue a vida. E vocês viram um vídeo do Carrascal, assim, ele olhando assim, ó, de boca aberta, tipo, olhando pra alguém apaixonado. Mas pra ficar impressionado. Gente, esses jogadores estrangeiros, eles nunca viram e talvez nunca vão ver isso de perto. A gente falou isso até aí das é outras algo torcidas, absurdo, né? gente. É impressionante, Nunca vão ver. Nunca vão ver. E a gente falou parecido. até das outras torcidas dentro da competição Libertadores, né? Vocês sabem muito, eu sou muito apaixonada pela Libertadores. Eu acho que é uma competição diferente de tudo que existe no planeta Terra, nesse esporte que é tão apaixonante que é o futebol. E os jogadores do Flamengo que são estrangeiros, impressionados com as torcidas do Estudiantes, do Racing, o Pedrosa. Cara, o futebol sul-americano ele é muito mais caloroso do que o futebol, eu não vou dizer no planeta, porque existem alguns países que também são assim. Mas comparar com o futebol europeu, como eles vieram, é muito diferente. O próprio Egito, é muito diferente. Enfim, eu acho que é realmente um momento único para esses caras guardarem na memória. O pessoal também do Sport Center trouxeram aí as suas análises, as suas opiniões a respeito também do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante. Flamengo, Jailson e Donk, interrogações? Algumas. Quais? Quem vai jogar na esquerda? Se vai ser o Carrascal, Samuelino ou Cebolinha. A dupla de volantes acho que vai ser o Pulgar e o Jorginho. Acho que o Saúl corre um pouco por fora. E quem o Felipe Luiz, por exemplo, vai botar no ataque, né? Não tem o Pedro, não tem o Plata. Aí fica a questão do Bruno Henrique. Você não acha que eu acho que ele vai de Bruno Henrique. Então, tem a grande possibilidade dele ir de Bruno Henrique, mas foi até que a gente estava falando ontem na live com o Rafael Marques, a gente estava conversando, fazendo justamente o Aeroflá. Se for o Bruno Henrique como titular, e de fato pode acontecer, né? O Bruno Henrique tem feito gols importantes, ele pode justamente perder, por exemplo, uma substituição. Se ele tiver necessidade, por exemplo, de mudar o jogo, o Bruno Henrique pode ser esse cara que pode mudar o jogo. Tem que ver como o Felipe Luiz vai tentar entrar em campo, se ele vai querer controlar um pouco mais o jogo, até o Dom que falou, né? Das peças, pode ser o Carrascal pelo lado direito, o Luiz Araújo começar no banco, enfim, tem algumas interrogações também. E você, Dom? É engraçado, né? Porque a gente fala, o Flamengo chega num momento melhor, mais confiante, jogando mais futebol, mas as dúvidas para mim são maiores do Flamengo do que do Palmeiras, em termos de escalação, do que projetar. Então tem muita coisa em aberto, não só pela questão de possibilidade de estratégia, né? Como o Jair estava falando, da questão do Bruno Henrique, melhor tê-lo como um trunfo ali no segundo tempo, ou o fator decisivo dele, que acabou de ser mostrado também no jogo contra o Atlético Mineiro, ter um jogo com o Carrascal vindo da direita por dentro e de maior controle. Enfim, você tem muitas questões táticas e disputa aberta entre peças, que é o caso do Cebolinha e do Samuelino. Ali não é uma questão tão tática em si, mas é do momento do jogador, de um Cebolinha que está em crescimento. Então acho que você tem muitas coisas em aberto, de fato, acho que são muitas dúvidas para como formar o Flamengo. E acho que talvez a que mais seja emblemática nesse momento é o Bruno Henrique pelo histórico que ele tem, né? Eu também acho. Eu acho impossível isso não ter um valor. E é que nem... É mais ou menos assim, né? Digo a temática, não tô falando do peso do jogador, da importância que ele tem pro time. Era um pouco do que a gente tava falando do Hulk na semana passada, na final da Sul-Americana. Tem todo o peso histórico decisivo e tudo mais.
como eu falei, não estou falando do momento dos jogadores, estou falando a realidade de um ídolo, um cara extremamente identificado e o quanto que você pensaria dentro da estratégia. Eu, particularmente, acho que eu começaria com o Bruno Henrique, pensando no caráter decisivo que ele tem. Eu entendo que ele pode te dar uma possibilidade de mudar o jogo, mas pensando no mata-mata, ali o momento que ele tá, eu iria com ele, embora eu entenda quem veja de forma diferente. Eu vou voltar para Danilo e Léo Ortiz. Tem essa também. Só para voltar para eles, né? Tem Danilo e Léo Ortiz. Sim. Então, eu ia voltar para eles, mas antes eu ia só te perguntar da esquerda, porque para mim essa é a grande dúvida. Sim. Você acha que vem quem? Da esquerda, se ele for com o Luiz Araújo, é o Carrascal. Tá. Se ele for com o Carrascal na direita, sem o Luiz Araújo, vai o Cebolinha. Beleza. Vamos lá. Esse é um ponto legal, né? Bruno, Mari e Pascoal. Essa questão da escalação do Flamengo. Assim, o Flamengo tem repertório e eu vou jogar com... Fiquem à vontade para falar de todas essas dúvidas, mas eu vou jogar. Para mim, BH 27 tem que... o microfone já tá com o Pascoal, né, Bruno? Vai jogar BH 27 ou Pascoal? Já se manifestou. Sobra gente. Por isso que o Flamengo é incomparável. Não dá pra você pensar de outra forma, gente. Vamos botar o pé no chão aqui. Deixa eu botar o pé no chão. Parei aqui no chão. Pé na areia. Dessas maravilhosas aqui. Pé na areia. Pé na areia. Aqui é... Cuidado com isso da samba, hein? Isso da samba. Só pra dizer o seguinte, gente... Olha a dificuldade que tem. Olha o sorriso do treinador do Flamengo. Eu tô com a dificuldade na ponta esquerda. Cebolinha, Carrascal, Samuel Lino. O jogador mais caro da história do Flamengo. Olha como é que eu tô rindo. Esse sorriso é de preocupação, Pascoal? Olha eu preocupado com a escalação. Vê se eu tô preocupado com a escalação. Aí eu vou pro lado direito. Quem que eu vou botar? Eu acho que eu vou botar... Luiz Araújo? O Luiz Araújo. Mas eu posso botar o Carrascal. Quem é que eu vou botar de segundo volante? Ô, Jorginho, quebra esse galho pra mim. Só segura um pouquinho. Olha como é que eu tô rindo. Não, e aí não tem o Pedro, tem só o Bruno Henrique, Pascoal. Aí faz diferença. Fechou um pouquinho sem blanco. Peraí. Fechou um pouquinho sem blanco. A história é outra. É o maior vencedor da história do Flamengo, Pascoal. Dá pra sorrir. É gênio, cara. Mas o Pedro tem um perfume que a bola gosta. Mas o Bruno Henrique não tem? Não tem. E aí, pessoal, vocês concordam com tudo que o Pascoal tá falando aí? Qual a sua opinião? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Esse Pascoal é a maior figura, mano. Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Bruno Henrique é um jogador decisivo. Eu penso de maneira muito clara. Jogador bom pra mim começa o jogo. O Bruno Henrique decide jogo, ele começa o jogo. Concordo. Não tem esse negócio de jogador bom esperar um pouco no banco. Não, ele pode ser bom. Eu acho que a teoria que o Dom colocou é até positiva. Isso foi demonstrado no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, pera um pouquinho, é decisão de Libertadores. Único. Daqui a pouco eu não tenho tempo para botar. De repente os caras já estão ganhando e aí eu não tenho tempo para botar. Eu preciso dele agora. Então, peraí. Vamos montar esse ataque, Mário. Vamos lá. Como é que vai ser? Sorrindo? Luiz Araújo... Não, é com sorriso. É com sorriso. Vai. Acho que o Jailson pontuou, né, sobre o jogador do banco de reservas que muda a partida. Sim. E aí, no caso, poderia ser o Bruno Henrique. O Luiz Araújo também muda o jogo. Você ter o Luiz Araújo também no banco de reservas, ele também muda o jogo. Então, acho que isso não é uma questão. Aí sim, aí eu acho que seria Carrascal, e aí eu acho que seria Cebolinha, e aí eu acho que seria Bruno Henrique. Carrascal, Cebolinha e Bruno Henrique. Exatamente. E como o Samuel Lino virou a terceira opção, né, desse lado esquerdo. É verdade, né? Um cara que chegou e que o Felipe Luiz elogiava muito, falava, poxa, a gente não vai encontrar no mundo um jogador com essa qualidade, Exatamente. por esse valor. Passou ali por altos e baixos e hoje parece que o Cebolinha tá na frente nessa corrida. E até pro Pascoalzinho, que tava rindo bastante, sendo o Felipe Luiz, o momento que o Cebolinha volta a entregar, né? Também. É o momento ideal pro Flamengo. E nessa, Felipe, Donk e Jailson, a gente não pode esquecer que da partida que aconteceu há 4 anos, os caras do banco de reservas foram os decisivos para a partida, porque o Michael, ele tem uma chance, não tem, Pascoal? Ele e o gol, lembra? E aí assim, tem provocação de torcida, tal, tem aquela história toda do vento, mas assim, se você olha aquele lance assim com calma, você vê que o Michael tá pronto para encher o pé e o vento tira um pouquinho do pé dele, se você olhar em câmera lenta, e o outro cara que muda o jogo também, do lado do Palmeiras, é o Daverson. Então, como o banco de reservas muda. Nessa decisão especificamente, o time do Flamengo não chega bem fisicamente.
quase todo o time do Flamengo, já o senhor pode até me ajudar, pode lembrar, o Arrascaeta chegou moído para essa decisão. Do ano passado, você disse. Não, de 21. É isso, de 21. O elenco, não é isso, Gelson? O time chegou praticamente moído para essa decisão. E muito foi colocado na conta do Renato. Porque usou muito os jogadores ao longo da temporada. Mas você acha que esse ano o Flamengo está melhor fisicamente? Você já viu como é que eles estão inteirão para jogar? Tá melhor? O quê? São inteiros para jogar. O time do Flamengo vai chegar competitivo, como a torcida do Flamengo espera ver um time tão bom quanto é o Flamengo. Eu acho que, nesse instante, quem não está tão bem fisicamente e precisa do físico para jogar é o Palmeiras. O Palmeiras depende muito do combate do corpo a corpo, da energia para marcação o tempo todo, da pegada o tempo todo. O Palmeiras é o time mais europeu que joga no futebol brasileiro. Mais pegada, mais força, mais aquela vontade do time dentro de campo. Às vezes até a técnica fica em um segundo plano. Mas a vontade e a força o time do Palmeiras tem que ter. E eu não estou vendo muito isso. Eu não sei se está chegando a decisão, se os jogadores se poupam. Eu não sei se cria isso. Eu não vou botar muito aqui, porque de repente eu vou gastar tudo que eu tenho, não preciso gastar. Mas naquela decisão, quem chegou melhor fisicamente foi o Palmeiras, mais inteiro. Porque o Flamengo chegou meio que moído para aquela decisão. E acho que é uma própria percepção do Abel, não é, Felipe? Tanto que ele não escala esses jogadores na partida contra o Grêmio. Sem dúvida, sem dúvida. E aquela final, eu me lembro bem do caso do Arrascaeta, né? O Arrascaeta com o problema. Eu vou me despedir deles, né, Filipão? Filipão, então vou dar um abraço no Bruno, vou dar um beijo na Mara agora. Pascoal, o Felipe Luiz, quando olha pro banco, fica feliz. Eu, quando olho a escala e tá lá o Pascoal, já, como é que a gente fica? A gente fica assim, Pascoal é gênio e fã de esportes, é uma das melhores pessoas, não na imprensa brasileira, do mundo, desde os tempos desse sítio arqueológico que eles estão. É um monstro. Beijo, Pascoal, beijo, Bruno e Mari, cuidem do nosso Pascoal, muito embora esse cara conhece o mundo, ele é que cuida da equipe inteira. Um beijo pro Pascoal, um beijo pro Bruno, bom trabalho. Mari, tchau, tchau, a gente segue daqui. É um prazer estar com esse timaço, levando muita informação e alegria para vocês nessa reta final de Libertadores. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que embarcou aí para enfrentar o time do Palmeiras nessa grande final da Libertadores da América de 2025. Né? O Flamengo que tá com aquela final entalada. E dessa vez o Flamengo vai sim para tomar aquela final. Dessa vez é hora da revanche, dessa vez é hora de ir para cima. E o Mengão vai sim avassalador. Tem também um fato em especial. Desta vez, quem for campeão será o primeiro time brasileiro a conquistar a 4ª Libertadores da América. Será um time que vai entrar para a história. Então, o Flamengo é um time de história, é um time de tradição, é um time que gosta de fazer história e dessa vez não vai ser diferente. O Flamengo vai sim buscar essa revanche, está entalado, vai sim buscar essa revanche e vai sim entrar para a história, sendo o primeiro time da história a entrar do Brasil com a 4ª Libertadores da América. Então, o Flamengo, que é um time de tradição, um time de história, não podia ser em um cenário diferente. Buscar essa revanche, conquistar, ser o primeiro time brasileiro a conquistar a 4ª Libertadores. Mas e aí? Qual sua empolgação? O quanto vocês estão empolgados? O quanto vocês estão ansiosos para que sábado, às 6 horas da noite, chegue o mais rápido possível? Deixe aqui nos comentários. Comenta aqui também o seu palpite, o seu placar para essa partida, o que é que vocês estão esperando, o que é que vocês acham, o que vocês esperam dessa partida. Vocês acham que será uma partida aberta? Vocês acham que será uma partida estudada, uma partida trucada, uma partida a qual os dois times vão se estudar bastante? Vocês acham que o Flamengo vai sim ser avassalador, vai descer a lenha e vai amassar o time do Palmeiras, assim como amassou no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião? Qual o seu ponto de vista? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!